Olá Web3, seja bem-vinda! Já é dezembro e esse bloco dá o pontapé inicial na retrospectiva 2022. Nos próximos episódios faremos esse exercício com os convidados e para a primeira retrospectiva sobre o criptomercado recebemos uma lenda da história da criptografia brasileira. Ele que criou uma empresa de autenticação, preservação de direitos autorais e de conteúdo web e identidade digital, tudo na blockchain e o melhor, sem o usuário saber que está na rede do Bitcoin. E foi graças ao seu trabalho que a Justiça Brasileira reconheceu o uso de blockchain como documento de prova pela primeira vez na história. Ele faz uma análise profunda dos grandes crashes de 2022, como Terra Luna e FTX, e a censura em mais de 70% dos blocos da rede Ethereum após o fork merge, para trocar o falar para por falar com, que essa lenda criou um canal no Twitch que recentemente completou 1000 horas de conteúdo publicado sobre educação em blockchain. Comunidade, esse episódio está mesmo foda e não foi à toa que a gente estourou no tempo. É informação e reflexão de quem vive a criptografia desde os anos 90 e precisou sair do país por empoderar a população. Então, pega o seu café, dessa vez duplo, e vamos falar de blockchain. Muito bem a todos que chegaram agora, eu sou o Why So Serious e esse é o Bloco Café, o podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. O Bloco Café fala de Web3 porque crê na transformação e na inovação, e essas razões nos conduziram a Audios Network em caráter experimental. Estaremos normalmente nas principais plataformas de podcast, porém, como o Bloco Café acredita nas propostas da Web3 de eliminar terceiros e na descentralização, daremos prioridade à blockchain. Embarque com a gente nessa. Favorite o Bloco Café na Audios Network e ouça os episódios antes de serem distribuídos na Web 2. Todos os links estão na descrição. Agora sim, vamos à razão desse bloco. Está com a gente Edilson Osório. Uma honra você ter aceito o convite de estar com a gente aqui nesse bloco, Ed. E eu queria primeiramente que você se apresentasse à nossa comunidade e contasse um pouco como que o Ed encontrou as criptos. Seja bem-vindo, Ed. Cara, muito obrigado, Ai, pelo convite. Para mim é um prazer gigante estar aqui, conversar contigo, com a comunidade. Tamo junto, obrigado mesmo pelo convite. Vamos lá. Eu comecei nesse mundo de criptomoedas, na verdade eu comecei na criptografia, né? Eu tenho meu background é de cibersegurança e trabalhei com isso, né, durante 25 anos. E cara, em 2011 chegou para mim assim essa história de criar um dinheiro na internet que não pode ser copiado. E eu duvidei, né? Imagina, a gente estava naquele momento em que os estúdios de filmes, gravadoras, estava todo mundo maluco com distribuição de MP3, vídeo sendo distribuído na internet, e tinha aquela máxima de que caiu na internet para sempre na internet. Então, graças à curiosidade e à incredulidade de que podia ter uma parada na internet que não podia ser copiada, eu fui dar uma olhada no que era essa moeda, que era o Bitcoin. E eu tinha, na época, era uma empresa que eu tinha um laboratório, porque eu fazia drivers para hardware, homologava hardware, eu tinha um laboratório com muito equipamento à minha disposição. E aí eu peguei pedaços de máquinas lá, montei umas mineradoras de Bitcoin para entender. Naquela época ainda dava para minerar com GPU, não precisava de ASIC. E aí eu fiz um experimento para entender como que funcionava esse negócio de um ativo que não podia ser copiado, né? Passado um mês, mais ou menos, e a energia do escritório tinha ido para o espaço, né? Meus sócios vieram até me dar uma carcada por causa do uso de energia. Eu parei esse processo. Para ser bem sincero,
O Bitcoin não custava $1 na época ainda, custava centavos. Eu não vi... eu vi o potencial da coisa realmente ser descentralizada, não poder ser duplicada, isso era muito legal. Mas a minha empresa, a gente desenvolvia softwares para casas noturnas, bares e restaurantes. Então eu gerenciava recursos dos outros, muito dinheiro de entretenimento noturno no Brasil. E aquela coisa do dinheiro na internet, assim, para mim não chamava a atenção. Aí eu mirei todo aquele equipamento, na verdade eu mirei todos os equipamentos do escritório para computação distribuída, mas para fins acadêmicos. Tem umas plataformas que rodam, que por exemplo, o Boink, você baixa no seu computador, o sistema, né, ele baixa de maneira descentralizada um trabalho para ser processado, a sua máquina processa aquele resultado e manda de volta. Então é uma computação distribuída para auxiliar pesquisas acadêmicas no mundo inteiro, que vão desde água limpa, medicamentos contra a malária, contra a AIDS, câncer, uma porrada de coisa. Então eu vi mais sentido nisso, pensando em computação distribuída, né? Ao invés de fazer a computação distribuída para moeda, fazer a computação distribuída para fins acadêmicos. E mirei todo aquele potencial que eu tinha, todos os equipamentos que eu tinha, eu mirei para a área acadêmica, né? Então, foi mais ou menos 2011, mais ou menos um mês e pouco, brincando com o Bitcoin para entender como funcionava e tal. E não mexi mais nisso, né? Aí voltei em 2013, então 2012 nem olhei para Bitcoin nada. 2013 eu estava com outro projeto, já tinha tido meu exit naquela empresa, eu estava com outro projeto para o mercado de terceira idade. E aí o Bitcoin saiu de $100 para $1.200. Eu olhei para aquilo e falei, cara, o que tá acontecendo? Quando eu brinquei com isso há 2 anos, 1 ano e meio atrás, quase, não custava $1, saiu de 100 para 1.200. O que aconteceu nesse meio tempo que eu não estava acompanhando? E aí que eu voltei a olhar pro Bitcoin. Bom, só tinha ele também praticamente, né? E nessa coisa de olhar pro Bitcoin, eu ficava naquela, porque muita gente me chamava, falava, vamos abrir uma exchange, vamos fazer serviço financeiro e tal. E eu nunca me pegou a coisa do serviço financeiro, né? Mas aquela coisa da infraestrutura que fazia o Bitcoin funcionar, eu sempre achei ela maravilhosa. Absolutamente descentralizada, distribuída, resiliente à fraude, altamente resiliente à fraude. Aí eu sempre fiquei pensando, o que dá para fazer além do Bitcoin? O Bitcoin, beleza, na minha cabeça naquela época. Falei, resolve uma porrada de casos, dinheiro descentralizado, separando o Estado do nosso dinheiro, faz todo sentido, mas a moeda em si não era coisa que me pegava, me chamava atenção para falar, eu vou fazer pelo dinheiro da internet. Não era pelo dinheiro, mas o que dava para fazer com aquele potencial todo além daquilo. E aí, em 2014, final de 2014, né, então 2013, aí eu fiz umas brincadeiras com Bitcoin, até minha esposa, né, comprou o primeiro Bitcoin dela, foi em 2013. Aí a gente ficou olhando, chegou em 2014, eu vi um caso de uso da Universidade de Nicosia, lá do Chipre, onde eles registraram a autenticidade dos certificados de conclusão de curso no blockchain do Bitcoin. Eu olhei aquilo e, brasileiro, né? A gente é mestre em burocracia. Eu pensei, caramba, os caras estão registrando autenticidade. Aí tinha tudo a ver com a minha área. Cibersegurança, preservação de prova, gerando prova, comprovar autenticidade, autenticar coisas, tal. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso faz todo sentido. No Brasil, com o cenário brasileiro, com a cultura do brasileiro, faz todo sentido. Aí eu comecei a desenvolver o que veio a ser a primeira versão do Original Mind, então passei o começo do ano desenvolvendo. Em julho, aconteceu a BitConf, a terceira BitConf no Brasil. E eles me convidaram para palestrar, porque nesse meio, aí eu já estava envolvido com a comunidade do Bitcoin, a comunidade Bitcoiner brasileira. Aí eles me convidaram para palestrar nesse evento da terceira BitConf.
E eu fui para o evento palestrar e fiz o lançamento da primeira versão da Original My lá, no final da minha palestra. A palestra foi até para falar sobre como que a China poderia influenciar o mercado de Bitcoin, falar de grande firewall chinês, o grande canhão chinês, como que os caras poderiam manipular o Bitcoin. E aí eu lancei a primeira versão do original. A gente nem falava blockchain na época. A gente ainda falava Bitcoin 2.0 em 2015. Blockchain veio depois da explosão do blockchain, quando o mercado quis abraçar alguma coisa e separar, falar Bitcoin é ruim, blockchain é bom. Mas naquela época, ainda quando eu lancei o Original My, falava em Bitcoin 2.0, outros usos além da criptomoeda. Era muito legal isso. E aí, cara, com o lançamento do Original My, eu tinha ainda outro projeto da terceira idade, rodei em paralelo os 2 projetos até 2017, quando a gente passou foi uma residência, né? O Google Brasil, eles abriram para as startups um projeto lá de residência dentro do Google. A startup iria para dentro do Google. E a gente foi aceito nessa seleção e a gente acabou meio que escolhendo em determinado momento, porque o mercado de terceira idade, em 2014, 2015, nós fomos o maior marketplace de produtos voltados para a vida do idoso. Só que 2016 foi um ano muito tenebroso para a gente, porque depois do impeachment, a economia degringolou e a galera não comprava mais as coisas que o idoso precisava para a saúde dele. É coisa cultural mesmo, né, do Brasil. Diferente daqui da Europa, né, onde o pessoal zela muito pela qualidade de vida do idoso, no Brasil ainda não tem esse tipo de pensamento. E caiu muito o mercado em 2016. Então, eu estava rodando os 2 projetos. A Original My ainda não era uma empresa, mas era um projeto independente que eu rodava em paralelo. E em 2016 a gente teve o maior índice de devolução de produtos por falecimento. A gente mandava o produto, a pessoa deixava para comprar tão na última hora, por não ter dinheiro, ela comprava mais para ter desencargo de consciência. Que quando o produto chegava pro idoso, tipo uma cadeira de banho, muleta, cadeira de roda, a família ligava de volta e falava, olha, posso devolver? A gente nem desembalou, a pessoa faleceu antes da gente conseguir usar. Eu falei, não, eu não vou ser um problema para você nessa hora, mas foi um índice de devolução gigantesco em 2016. E aí quando a gente passou nesse programa do Google, a gente falou, bom, essa história aqui desse universo de blockchain, criptomoedas e tal, cara, é como pular numa Ferrari que está passando na sua frente a 120 por hora. E o mercado de terceira idade no Brasil, depois a gente pode voltar para ele se quiser, né? E aí a gente resolveu parar o projeto da terceira idade, porque aí já dentro do Google não dava para tocar os 2 projetos. Eu realmente teria que escolher e trabalhar focado só com a Original My. E a gente parou o projeto de terceira idade e ficamos com a Original My. Aí a gente ficou esse primeiro ano lá, o projeto era de 1 ano só dentro do Google. Aí o pessoal do Google veio pra gente e convidou para ficar mais 1 ano lá dentro. E a gente ficou 2 anos com a empresa incubada dentro do Google. Cara, aprendemos demais, assim, sobre mercado, inclusive mercados internacionais, tudo graças ao Google. Assim, foi muito, muito bom pra gente. A gente cresceu demais como pessoas mesmo e como empresa. E tamo aí, né? Então, desde 2015, a Original My foi o primeiro projeto em blockchain no Brasil e teve uma importância muito grande junto ao governo, junto aos reguladores, junto às grandes instituições tradicionais, tudo. Né? E hoje, infelizmente, a empresa teve que sair do Brasil. Hoje a gente está na Estônia. Mas, cara, tem muita história, viu? Tem muita história. Ed, estamos encerrando aí o ano de 2022 e entrando em 2023. Eu queria fazer esse mês de dezembro uma retrospectiva do que foi o ano e tal. E queria lançar então uns olhares para o passado, para o ano de 2022, com relação aos 3 grandes crashes
no criptomercado, Crash Luna, depois vieram a Cephai, né, a Celsius e a Three Arrows Capital, principalmente. Depois, finalmente, tivemos o crash uma das maiores corretoras de cripto do mundo, a FTX. Enfim, o que você achou disso daí? O que você avalia? E o que você projeta não só para 2023, mas as consequências disso para o criptomercado? Cara, as consequências são bizarras, mas deixa eu falar dessa desgraceira que eu acho que a gente conseguiu trazer o radar de uma coisa muito ruim pra gente, falando a gente como ecossistema, né? Mas é graças ao mau trabalho que esses caras executaram no ecossistema como um todo. Começando por Luna. Cara, Luna, sinceramente, ela não deu certo porque ela só tinha um caso de uso. Não era uma criptomoeda forte, era uma criptomoeda usada para especulação. E o único caso de uso que ela tinha real era a Anchor Protocol, que a galera depositava suas moedas lá para ganhar mais moedas via stake. Então você não tinha outros canais da moeda sendo utilizada, você não tinha casos de uso mesmo. Faltaram muitos casos de uso, porque as moedas, a especulação, a volatilidade da moeda é causada pelo excesso de especulação. Isso é no nosso mercado como um todo, seja no Bitcoin, qualquer criptomoeda, é o excesso de especulação. E a especulação, ela até tem um lado benéfico, mas no geral, na minha visão, ela traz muitos malefícios para o ecossistema como um todo. Porque as pessoas, a ganância das pessoas, faz elas ficarem focadas em tentar ganhar dinheiro rápido, ao invés de pensar em construir uma coisa para longo prazo. São pouquíssimas as pessoas do ecossistema que olham para o longo prazo e falam, cara, isso aqui eu quero que isso perdure por, sei lá, 100 anos. Sei lá, dezenas de anos. 100 anos, não sei. Mas o pessoal que só quer a coisa do amanhã. E para ter a coisa do amanhã, é aquela coisa do tira daqui, coloca ali, coloca no outro, coloca no outro, coloca no outro, numa coisa de ficar comprando e vendendo criptomoeda por criptomoeda, ao invés de fazer com que as criptomoedas sejam realmente utilizadas no nosso dia a dia, que o mainstream possa, por exemplo, na vendinha da esquina, você utilizar criptomoedas de uma maneira fácil. E aqui eu vou dar toda a ênfase em cima do Bitcoin, principalmente, porque o Bitcoin é o que mais tem trabalhado para a adoção do uso em outros locais, porque o resto, a maior parte deles, a galera só pensa em ficar trocando moeda por moeda para especular em cima. Então isso traz muito prejuízo para o ecossistema como um todo. Então o que aconteceu com Terra Luna, principalmente, foi o fato de estar muito ancorado em um único caso de uso, que o caso de uso era: coloca aqui as suas moedas para tirar 20% em cima das moedas daqui a um ano, né, que dava um rendimento cavalar. 20%, vamos combinar que é um rendimento cavalar, num único local. E ela começou a quebrar, porque em um determinado momento, no final de semana, foi feito um saque muito grande pela própria fundação, que eles disseram, depois do saque, que eles iam injetar aquele recurso num novo projeto, caso de uso, que eles lançariam na segunda-feira. Só que eles não avisaram a comunidade. E a nossa comunidade, ela é muito sensível a movimentos bruscos, é muito emocional, ela é irracional demais. Nesse momento em que sacaram um grande volume de dinheiro, sem explicar muito bem o porquê, a comunidade olhou e falou: quebrou, vamos vender. E começou a vender massivamente a moeda, por qualquer preço. Nessa brincadeira, a UST perdeu o PEG. Ela se desconectou do valor de $1, ficou abaixo. Qual que seria o trabalho da fundação para retomar o PEG da stablecoin? Injetar um recurso para fazer com que o valor voltasse. Só que eles foram lentos. Eles até tinham $3 bilhões em Bitcoin para serem usados como garantia, como reserva, caso perdesse o PEG.
E eu vim acompanhando o movimento da Fundação Terra Luna, inclusive no meu programa, durante semanas. E falando, olha, estão propagandeando aqui que estão comprando um monte de Bitcoin, mas eu não estou vendo a construção de nada para que esse Bitcoin seja utilizado de maneira automática. E cobrei isso, a transparência em relação aos endereços, as ferramentas para que esse Bitcoin fosse executado de maneira automatizada para restabelecer o PEG, isso tudo nos programas. Até que nesse final de semana aconteceu esse negócio deles venderem, na verdade não venderam, eles tiraram um monte de moedas lá dos protocolos deles lá para injetar nessa plataforma nova, sem avisar o mercado assustou, começou a vender massivamente, uma grande baleia vendeu um caminhão de moedas, perdeu o PEG, ao invés de executarem aquele Bitcoin imediatamente para restabelecer o PEG, eles seguraram. E nessa de ter segurado, o negócio desandou de uma maneira que não tinha mais retorno. Aí foi ladeira abaixo. E nisso quebrou Terra Luna de uma maneira absurda. 99,9% da moeda perdeu valor. De um dia para o outro, no final de semana. Né? Foi um mar de sangue. Assim. E isso, obviamente, puxou tudo para baixo. Porque quando começa essa coisa, nosso mercado, como eu disse, ele é muito emocional. A galera... Isso começou a acontecer em Terra Luna, que era um projeto que o pessoal falava, nossa, que legal, pode ter futuro, tal. Mas não teve? Claramente não teve. Claramente não temos uma stablecoin algorítmica resiliente o suficiente para se manter. Veio tudo para baixo. E nessa de vir tudo para baixo foi o gatilho, né? Foi a faísca inicial para esse mar de sangue que virou o nosso ecossistema. Até porque meses antes de crashar a Terra Luna, ela estava subindo assim absurdamente, né? Nossa, estava cavalar a taxa de crescimento de preço, não de valor, porque o valor é engraçado isso, porque eu sempre falo no programa para as pessoas que a gente tem muito que olhar para os projetos e separar preço e valor. E a gente tem que olhar para o valor. O preço deveria, num ecossistema saudável, o preço deveria ser consequência de alto valor agregado do projeto. E era um projeto cujo valor agregado estava aquém do valor do preço da moeda. E aí, então, essa disparidade a gente tem que ficar muito atento no mercado. Porque uma hora ela não se sustenta, né? Mas foi o começo. E aí veio tudo para baixo, né? A partir daí, foi o mar de sangue que a gente viu e que ainda está sofrendo a consequência agora. Essa questão é engraçado, né? Você falou uma coisa que foi um azar, né? E, por exemplo, acho que o gatilho central aí é onde se houve ou maldade, né? E você falou muito bem. Foi essa baleia que despejou, né? Essa baleia aí, essa foi a que zoou o rolê, né? Essa que zoou o rolê, e ela tava de olho. Exatamente. Ela tava de olho, ela se ligou rápido. Essa baleia ficou muito, essa mesmo, zoou o rolê, porque assim, a gente já via a análise de que não era sustentável, o APR e tal, mas a própria Terra Labforms, né, a TFM, ela estava falando que isso não era sustentável, estava vindo com uma redução gradual dos APA lá e tal. E só que, cara, aconteceu essa merda aí, foi mesmo um amadorismo. Pronto. E tanto é que eles começaram a comprar criptomoedas e fazer as suas reservas em Bitcoin, Ether e mais algumas, acho que Avalanche também. Avalanche. Bitcoin, Ether e Avalanche. E eu era muito crítico nisso. Falei, porra, como é que pode, cara? Tipo, não é algorítmica, né? Não, e assim, porra, uma coisa é um investidor pensar em diversificação. Outra coisa é uma blockchain, uma rede,
tá? Que está pensando com um viés de investidor, de diversificação. Ou seja, você não está confiando na tua moeda, sabe? Tipo, um sinal monstruoso, né? De que alguma coisa foi um red flag ali muito forte. Eu até falava muito isso, enfim. Bom, vamos tocando o barco aqui. Ed, e o CZ nessa história? O CEO da Binance. Olha, eu tem dia que eu vejo um Twitter e falo, puta, é um filho da puta. E depois no outro falo, pô, cara, ele tá fazendo bem pro mercado. Ed, quem é o CZ nessa história toda? Cara, ó, minha visão, o CZ é um gênio. Do bem ou do mal vai estar, você decide, tá? Mas na minha concepção, o CZ é um gênio. Esse cara, a começar... Porque assim, eu por conta do programa, inclusive, eu acompanho muito os passos da Binance, porque é a maior do mundo. E, cara, eles foram bem perseguidos, assim. A Binance foi expulsa da China. Você fala, o CZ é chinês, mas a Binance foi expulsa da China. Não pôde, teve que sair de lá. E eles tiveram problema em Singapura, tiveram problema aqui na Europa, tiveram problema nos Estados Unidos. E eles conseguiram continuar sendo uma exchange muito grande sem que ninguém soubesse onde que é o QG dos caras. Até hoje. Não se sabe. Você fala, onde a Binance está estabelecida? Ninguém sabe. Porque não tem. E o CZ brinca falando, não, é uma empresa descentralizada. E no final das contas, é mesmo. É mesmo, ela conseguiu. E óbvio, né, que nos países que pediram regulação, ela foi se estabelecer localmente. Se adequou às regulações, tirou as licenças que precisava ter, entendeu muito cedo que precisava praticar lobby para que sua existência continuasse, né? Então, esse aspecto de um gênio comercial estrategista do CZ, eu continuo considerando. E repito, do bem ou do mal, você decide. Mas que ele, na minha concepção, ele é um gênio estrategista, esse cara é. Então ele conseguiu criar uma empresa que não está em nenhuma jurisdição, não se adequa a nenhuma regulação e ao mesmo tempo consegue se adequar nos locais e apagar a fogueira da galera que fala, aqui você não opera mais. Aí ele vai e se ajusta e coloca a sua presença no lugar. Isso aconteceu, em Singapura, aconteceu em UK, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu numa porrada de lugares, né? E por ser o maior do mundo e conseguir criar a maior exchange do mundo com a quantidade de serviços que esses caras têm, assim, o cara tem que ter um tino comercial muito foda, assim, desculpa o termo, o cara tem que ser, mano, ele tem que manjar muito do comercial e ter uma visão muito clara do que ele quer. Porque esse tipo de coisa não acontece por acaso, né? Ainda mais acompanhando os passos da Binance e entendendo como que ela foi se espalhando pelo mundo, primeiro por necessidade, por ter tido que sair da China, e depois que ele entendeu a maneira de crescer sem que tivesse um país que conseguisse fechar a Binance hoje. E não tem mais, não consegue mais. Pelo menos, a não ser que ele faça uma cagada como a FTX e quebre, a Binance, por força de governo, não consegue fechar. Então, pensando nisso, eu olho pro CZ e falo, cara, esse movimento da FTX, para mim é muito claro que aconteceu principalmente por causa do CZ. O CZ foi pra FTX o que a baleia foi pra Terra Luna. Tá? Foi um cara que num momento de vulnerabilidade, ele jogou uma carta no mercado que simplesmente desestabilizou os caras. E a carta foi a seguinte, uma semana antes, a CoinDesk conseguiu acesso a umas planilhas internas da FTX, publicou que a FTX estava extremamente vulnerável porque tinha uma exposição gigantesca ao próprio token, tipo uma porcentagem gigantesca dos ativos, de todo o patrimônio da FTX, ativos e passivos, estavam no próprio token, no FTT. E o CZ foi investidor da FTX, né, como Binance. E aí, nesse momento,
Eu não sei se ele teve auxílio, se os advogados, se ele tem alguém do lado dele olhando pro mercado e falou, cara, essa é a hora, fala que vai vender. Não dá, isso não dá pra saber, a não ser que ele lance um livro e fale esse tipo de coisa, a gente não vai saber. Mas aí veio uma semana depois, o CZ faz um tweet falando, olha, devido a essa extrema fragilidade que a gente viu na FTX, graças a essa exposição que houve aí pela CoinDesk, a gente vai vender os tokens, a gente não quer mais ter participação ou exposição à FTX. Cara, isso pra FTX foi tipo uma facada no coração, porque a gente começou a ver os movimentos, tanto da CEO da Alameda, o próprio Sam, vindo para o mercado, falando, não corre risco, não tem risco de pagamento, não tem risco de fechamento, os fundos dos clientes estão seguros. A menina da Alameda mesmo falou, o que foi exposto, o que vazou, é só uma das planilhas, isso não representa de maneira alguma o todo, não tem a visualização do todo, isso é só uma pequena parcela da FTX e tal, e beleza, o que a gente sabe de fato é que depois disso, ela até brincou com o CZ e falou, eu compro todos os seus tokens, eu compro, me vende. E aí o CZ respondeu num tweet também, falou, não vou vender para você não, eu vou vender isso no livre mercado. Esse tweet do CZ para mim ele é muito chave, porque o primeiro, eu até entendo como uma empresa falando, olha, nós temos uma exposição grande, a gente acha que é extremamente vulnerável e a gente vai se desfazer desses tokens no mercado devagar, a gente só quer zerar a exposição, mas a gente não quer quebrar ou fazer com que perca o valor, tal. Então a gente vai ser cuidadoso nesse aspecto. Esse foi o primeiro tweet. Quando a menina da Alameda, num tweet super arrogante, falou, eu compro de você por $22 cada token. E o CZ respondeu e falou, não vou vender. Eu vou vender no livre mercado. Para mim, nesse tweet, o CZ já estava passando a mensagem. Eu quero que você se lasque. Para mim, foi a leitura que eu faço desse tweet do CZ. E aí, cara, foi o ladeira abaixo, né? Aí para completar a desgraça, e eu acho que aí já é consequência, foi o fato do Sam ir pedir ajuda pro CZ, se abrir pro CZ, eles fazerem aquelas trocas de tweets, é a Binance extremamente generosa, a pessoa ajuda a gente, não sei o que, porque até aí iria comprar. O CZ fala que ia fazer uma due diligence lá na FTX. Eu até falei no programa, falei, olha, a due diligence, cara, pode esperar um mesinho aqui para levantar. Pode ser que não compre, pode ser que a conclusão seja não comprar, mas uma due diligence demora semanas. Isso em qualquer empresa. Imagina uma empresa do tamanho da FTX, que é a segunda maior do mundo. Mas vem o CZ em 48 horas e manda um tweet falando, estamos fora do negócio, não vale a pena. Então, entre o tweet respondendo a CEO da Alameda, que eu acho que já foi num tom meio, assim, respondendo a uma arrogância, com um tom tipo, eu vou deixar você se lascar, e aí esses tweets do Sam indo buscar ajuda tal no mercado, precisava de 1 bilhão, ele queria levantar 1 bilhão, né? Depois descobriu que ele estava precisando de 8, e depois que ele errou a conta, não era 8, eram 13. E, cara, e por aí vai. Ai, cara, é bizarro. Por isso que eu acho, o CZ, ele, assim, eu repito, eu acho que ele é um gênio, do bem ou do mal, não sei, mas que o cara é um estrategista monstruoso, ele é. Eu acho que ele é tão estrategista que eu me recuso a acreditar, né, como você falou, são coisas que nós só vamos saber, só vamos descobrir se ele publicar um livro e um dia revelar isso, mas eu me recuso a acreditar que aquele tweet não foi num timing perfeito, sabe? Por exemplo, foi até o timing com as eleições americanas aconteceu, né? Porque
Foi ali a véspera das eleições e que o Sam contribuiu para os dois lados, né? Até a altura a gente sabia que ele tinha contribuído para os democratas, mas ele falou que contribuiu para os... Ou seja, você acha que o CZ não sabia que ele estava num momento com o cofre vazio, justamente... Cara, é mesmo assim, quando você começa a analisar isso daí, é mesmo... Então, por isso... Mas pronto. Mas outra coisa que eles devem ter visto, e aí o próprio mercado está especulando, é que a Binance, ela poderia estar monitorando os smart contracts, porque como o deslocamento de recursos entre a Alameda e FTX era grotesco, era muito grande, assim, o CZ, esses tweets do CZ, eles começaram no momento em que o Sam mandou muito dinheiro para a Alameda via tokens. E já era falado, quando aconteceu Terra Luna, que começou aquele movimento do Sam querer fazer o bailout do mercado inteiro, e comprou uma porrada de empresas, investiu milhões via Alameda, né? Então mandava dinheiro para a Alameda e a Alameda fazia os investimentos. Aí tinha aquela coisa estranha, eu cheguei a comentar no programa, porque a Alameda, ela, junto com a 3AC, isso aconteceu com a Alameda e 3AC, investia no projeto e pegava empréstimo do projeto. Não faz sentido em nenhuma, não tem tese de investimento que eu conheça em que o investidor investe em você e te pede dinheiro emprestado na sequência. E aí esse dinheiro que foi investido, ele era transformado em tokens e ficava sob custódia da FTX. Então esse ciclo todo ele não tinha como se sustentar porque estava meio que claro que o dinheiro estava sendo reutilizado para investir em outras coisas. Então, como o movimento, principalmente de tokens, estava sendo... Eu tô traçando uma linha, eu comentei isso lá no programa, mas estou traçando uma linha. Quando num momento em que, se a Binance está monitorando esses smart contracts, vê essas... A FTX anunciando, estamos investindo, vê saindo e voltando o token, e os caras fazendo custódia, esses tokens indo entre a Alameda, porque sabe que se foi para a Alameda, foi para a investida. Aí o token volta para FTX e vê esse token saindo para a Alameda de novo, fala, peraí, o cara acabou de investir, foi a Alameda que investiu, o token ficou como FTT, volta... É uma máquina de dinheiro infinito. É uma máquina de dinheiro infinito, cara. E aí, imagina se a Binance tá monitorando isso e de repente sai na CoinDesk que a FTX, a maior parte dos ativos, do patrimônio é token, o cara deve ter olhado e falado, cara... É oportunidade. É oportunidade, olha isso. E aí, fez o que fez. E uma coisa que eu também olho assim para trás, não sei se você vai concordar, mas a célebre frase, né? Karma is a bitch, né? Porque o Sam feriu a Celsius e a Triaros Capital, lá, a 3AC, 3AC, justamente com o jeito que ele morreu, né? Ele jogou o mercado para baixo para colocar o Machink e o Sun Jun lá, sei lá, e toda essa galera do Cefi, né? E morreu exatamente da mesma maneira. Exatamente da mesma maneira, cara. É mesmo. Bom, fala aí. Acho que é uma prova, né? A gente pode tirar uma lição muito grande disso, que a primeira, exchange não é carteira, né? A segunda, se você deixou na exchange, a exchange vai usar para ela. Para mim isso está muito claro. Isso é a máxima de todos esses grandes que quebraram, usaram o dinheiro dos clientes em investimentos mágicos aí. E a última, né? Se você não é dono da chave, a cripto não é tua. Isso daí, eu na altura falei disso. Pessoal, not your coin, not your keys, né? Ou ao contrário, né? Not your keys, not your coins, não é um meme na internet, é verdade. Não é meme, pessoal, tá? Não é meme, tá? Então, pronto. Saindo agora um pouco das centralizadas, vamos para descentralizadas, mas interrogação, né?
Você fez uma análise muito bacana no teu Crypto Morning, aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre o teu canal e tudo, mas você fez uma análise muito interessante, foi um dos primeiros que eu vi, sobre as consequências pós o merge na Ethereum, em que começou a ter uma censura na validação dos blocos, né? Por exemplo, dependendo de qual validador, ele não aceitava nenhum bloco oriundo da Tornado Cash, e enfim. Ed, como é que você viu isso daí, a questão do pós-merge, a questão da descentralização centralizada, e se isso foi só logo depois do merge, já mudou as coisas, como é que você está olhando isso pós e até para o ano que vem aí, nesse nosso exercício de retrospectiva e olhar para o futuro? Bom, o merge do Ethereum, mais do que essa mudança técnica, né, que parece que é só mudou o Proof of Work, o Proof of Stake, mudou a política econômica do Ethereum como um todo. E a relação entre validadores e blocos também, né? Então, fazendo uma comparação rápida aqui de como que foi, porque o MEV, ele veio do Proof of Work. Já acontecia o MEV, para quem não sabe, começou o termo sendo chamado de Mining Extractable Value, que era os valores extras que o minerador do Ethereum conseguiria tirar do bloco, além da recompensa que ele recebe por ter minerado o bloco. Aí eles trocaram o termo para Maximum Extractable Value. E eu criei uma definição agora mais recente, que é o Manipulated Extractable Value. Né? E é essa que eu tô falando. Quando eu falo, eu mando essa agora, porque agora é sobre manipulação. Por quê? O MEV, ele começou a acontecer no Ethereum justamente porque o minerador, sendo o cara que determina quais transações entram no bloco, ele passou a olhar as oportunidades que os pobres mortais, nós, estávamos encontrando em exchanges descentralizadas. Então, existem aqueles bots de arbitragem que ficam pegando oportunidades o tempo todo. Então eram três níveis, né? O ser humaninho, que vai lá num DeFi fazer uma compra de uma criptomoeda ou pegar uma oportunidade que ele viu. Os bots de arbitragem, que na hora que vem uma transação interessante, ele tenta colocar transações dele também nesse bloco aí para tirar valor dessa oportunidade. E a terceira instância é o minerador, que é o cara que escolhe quais transações entram. Então, se o minerador começa a olhar para o sistema, para o DeFi, e além de simplesmente organizar as transações dentro do bloco, mas tomar conhecimento do porquê aquela transação está sendo feita, ele encontra as oportunidades e ele começou, o minerador do Ethereum, justamente por causa do DeFi, começou a fazer alguns tipos de ataques, porque ele podia fazer. Ele, por exemplo, você vai lá, faz uma transação na Uniswap para comprar um token que acabou de ser listado. Quando ele vê o token sendo listado e você colocando a transação, ele vai lá e compra um monte daquele token. Como ele diminui a exposição, a liquidez do token, o token fica mais caro, você paga mais caro pelo token e recebe menos tokens. E depois ele vende os tokens mais caros logo na sequência, para quem está querendo comprar. Então, esse tipo de manipulação começou a ser feita no ecossistema do Ethereum, justamente porque o minerador viu que ele poderia explorar outras oportunidades, até censurando transações. Aconteceram casos dele, você tentar comprar um token numa Uniswap da vida, e ele não colocar a sua transação no bloco, mas colocar uma dele mesmo, para pegar aquela oportunidade. Então isso virou o MEV. E algumas empresas começaram a se especializar em olhar o blockchain do Ethereum para encontrar essas oportunidades. E aí eles criaram empresas ultra especialistas nisso. E aí, por exemplo, ao invés do minerador ter que ficar colocando inteligência para estudar o blockchain e levantar, ele contrata um bloco que está sendo montado por esses caras, né? Contrata, ele compra o bloco, porque o cara paga uma porcentagem dessa oportunidade para o minerador. Então, como é superior ao que o minerador conseguiria fazer sozinho, o minerador fala, beleza, então se esse cara está montando o bloco, ele me manda o bloco pronto.
A diferença é que no Proof of Work, ele pegava o bloco, colocava o bloco, mas ele não tinha a garantia de que ele era o primeiro. Porque no Proof of Work é uma competição. Quem tem mais poder computacional tem mais chances de minerar o bloco primeiro. Então, o MEV acontecia antes, mas ele era meio que ainda na sorte. Ele tinha que ser o primeiro a resolver o puzzle do bloco para colocar o bloco primeiro, porque aí só colocando o bloco é que ele conseguiria pegar a oportunidade, pegar as FIIs, pegar as transações, as compras e vendas de tokens baratinho ou caros que encontrou dentro daquele bloco. Quando o Ethereum vira Proof of Stake, a coisa muda de figura. Porque no Proof of Stake, o validador já está definido. É um cara, o papel dele é colocar o bloco. Então não tem uma competição. Quando o cara é selecionado, ele é dele, ele sabe que ele vai colocar o bloco. Então essas empresas que estavam atuando já, explorando o MEV, essas oportunidades, e fazendo um trabalho conjunto com os mineradores, sendo meio contratados pelos mineradores, e fazendo esse trabalho conjunto, vendendo os blocos prontos, no Ethereum Proof of Stake, esse mercado aumentou muito mais. Porque o validador, ele não quer saber de ficar organizando bloco, transações no bloco. Aliás, se ele pegar e só colocar as transações, como acontece no Bitcoin, e outro ponto, né? No Bitcoin, por exemplo, não tem DeFi. Então, essas oportunidades não tem tokens, elas não existem. São transações, eu estou transferindo token para o Y está mandando Bitcoin para mim, e é isso. Não tem como o cara interceptar uma oportunidade dessa. Não tem DeFi acontecendo no Bitcoin, como acontece no Ethereum. No Ethereum, o que ele fazia, na verdade, é interceptar essas oportunidades. E essas empresas que estão fazendo o MEV, elas cresceram demais, porque elas já sabiam quem seria o minerador, disponibilizaram uma API para esses caras e falou, cara, seguinte, se você já sabe que você vai fazer o bloco, e o bloco é seu, eu te pago. E eu vou te pagar muito mais do que você vai receber fazendo bloco sozinho. Porque eu tô olhando aqui, eu sou especialista em montar bloco. Você não é. Disponibilizou uma API. Então, começam os validadores, ao invés de produzirem os próprios blocos, porque essa modificação técnica que aconteceu no Ethereum também, ele meio que separou os papéis, né? O cara que constrói o bloco, ele propõe o bloco e os outros validam o bloco. Separou muito o cara que propõe o bloco e o cara que valida o bloco. Então o cara que constrói o bloco, ele compra o bloco pronto. E a galera vendo que realmente, por manipular o bloco, as transações no bloco, que é manipulação pura e plena, ele pode ganhar muito mais dinheiro. Então, por ganância, esses caras começaram a usar essa empresa e outras, né? Porque os caras tornaram o código open source, porque antes era fechado, enquanto era proof of work, esse código era fechado. Como teve muito barulho desses caras terem o código fechado para poder montar o bloco e tal, eles abriram o código e falaram, beleza, vou abrir a concorrência aqui. Só que esses caras, aqui é a Flashbots no caso, eles dominam hoje entre 70% e 80% do mercado de geração de blocos do Ethereum, né? E esses caras que dominam 60%, 70%, eles decidiram, por serem uma empresa, a aderirem às sanções da OFAC. E eles falaram, cara, vocês não me encheram o saco? O código é open source, você não quer filtrar bloco? Abre a sua. Tá aqui o código, vai e faz. Só que eu vou fazer, eu vou continuar censurando. E eles começaram a censurar transações que fossem provenientes ou com destino a Tornado Cash e outros protocolos que estariam aí, né, aderentes ao FAQ. O Ethereum, como ecossistema, os validadores, motivados pela ganância de ganhar mais dinheiro com a validação, estão utilizando o serviço dos caras. Então hoje o Ethereum tem aí 70%. Quanto que tá agora? Vou até puxar aqui no momento, MEV Boost. Quanto que estão esses caras fazendo no mercado? Eles estão sozinho,
77,26% do mercado de geração de blocos. Dentro das últimas 24 horas, foi 91% de blocos foram gerados por esses caras que estão censurando transações dentro do Ethereum. É bizarro. Bizarro demais. Nossa, a gente falar mais sobre isso. Eu puxei esse assunto justamente porque eu sabia da gravidade, mas não sabia, por exemplo, que chegou a 91% nas últimas 24 horas, né, da gravação aqui do episódio. É mesmo muito bizarro. E é um red flag, né? Talvez mais do que comprovado, enfim. E você acha que isso tem jeito de solucionar? Então, é muito difícil. Recentemente, o Vitalik ele fez uma nova proposta para o roadmap do Ethereum para tentar combater o MEV. Isso devia ter sido pensado lá atrás. Lá atrás eles deixaram com que isso florescesse e tomasse uma proporção muito grande dentro do ecossistema. E agora está muito maior, né? É muito difícil. Eu não tenho uma resposta da solução, o Vitalik não tem, e ninguém tem uma solução clara. Mas eles puseram ativamente no roadmap do Ethereum que vão pensar numa maneira de combater o MEV. Desculpa, continua. Não, eu só ia complementar que o próprio pessoal do Flashbots, que só eles têm 77%, semana passada, eles, com esse negócio da censura e do bloco e tal, eles fizeram uma API nova, que, na verdade puseram uma flag na API deles, para jogar a culpa no validador, não é minerador, né? No validador, para tirar a culpa deles. Eles fizeram o seguinte, ó. Ele falou assim, o validador, quando fizer a solicitação do bloco pra gente, ele vai mandar uma flag, numa variável, o valor que ele estaria, que ele pegaria o bloco se ele fosse ganhar, o mínimo pelo qual ele receberia, que seria viável para ele pegar nosso bloco. Então, quando o validador chama a API do Flashbots para pedir um bloco, porque eles entregam o bloco montado, o cara pega o bloco do jeito que veio e bota no blockchain. Ele manda qual o valor mínimo que ele estaria disposto a receber. E aí ele falou assim, a gente fez isso porque agora o validador escolhe. Se é só pelo preço, ele escolhe se ele vai montar o bloco ou se ele vai pegar o nosso. Porque antes o cara só pedia o bloco, eles mandavam o bloco. Agora ele vai falar, ele manda o preço, aí o cara, o Flashbots, monta o bloco e vai ver o quanto que esse bloco vai render. Se ficar abaixo do valor mínimo que o cara quer receber, ele nem manda o bloco pro cara. Senão ele manda. Então ele tira das costas dele, joga a culpa da censura nas costas do validador. Porque o validador já fala de antemão quanto que ele estaria disposto a receber para colocar um bloco. E aí o cara ele tira das costas os caras. Então assim, o Ethereum não tem uma solução. O Flashbots e o movimento de MEV se organizaram e falaram, pô, estão jogando a culpa da censura na gente. Vamos mudar o jogo? Vamos jogar a culpa, vamos fazer com que a culpa da censura seja a ganância dos validadores. E mudaram, cara. Isso aconteceu semana passada. Impressionante. E assim, dizem, né, o que eu ia falar lá atrás é que assim, dizem as má línguas, isso também é uma coisa que somente os livros talvez possam comprovar, numa biografia e tal, que o Gavin Wood saiu da Ethereum porque já previa que isso podia acontecer. Mas o Gavin Wood ele falava muito sobre poderes centralizados, forças centralizadas no ecossistema do Ethereum, né? É uma concentração de poder, não é força centralizada, concentração de poder no ecossistema do Ethereum. Então o Gavin, quando ele sai, vai para e monta a Polkadot, que a ideia era ter uma rede de redes, né? Ele já falava sobre isso desde lá atrás. Esse tempo, previu, né? Sei lá. Ou não estava tão difícil prever, a gente sempre falou sobre então, e até porque, sim, até porque
se para quem estava fora não estava tão difícil, imagina para ele que construiu. Então, pois é. Isso daí também. Ed, vamos fechar um pouco a retrospectiva. Vamos fazer a retrospectiva do teu canal. Completou 1000 horas de conteúdo. 1000 horas de conteúdo produzido e publicado. Que isso, é o máximo respeito. 1000 horas de conteúdo, Ed, são 1000 episódios do Boa Café. É muita coisa. É muita coisa. E assim, então assim, máximo respeito a isso. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouco sobre o teu canal, sobre, cara, a tua equipe de produção ali, que é o Eu Produção, que a gente conversou um pouco, não é só eu, talvez nós, produção, né? Enfim, e você explora muito bem os bots, né? Tem o Botoshi, enfim, você fala um pouquinho pra gente aí e parabéns pelas 1000 horas de conteúdo. Obrigadão. Cara, o Morning Crypto, ele surgiu no meio da pandemia, né? Num momento que eu tava numa bad absurda, por conta assim, a minha saída do Brasil, vinda para a Estônia, foi tudo uma sequência de bads e de eventos catastróficos na vida, assim, por conta da Original Mine. E isso continuou até, mas acabou. Não acabou, a gente tá aqui e continua sofrendo com coisas que acontecem no Brasil e coisas que vêm acontecer com a Original Mine, justamente porque a empresa continua com o ideal. Primeiro que é uma empresa, e segundo que tem o ideal de empoderar pessoas e diminuir a força de certas instituições muito tradicionais brasileiras, né? Então a gente toma muita pancada e às vezes a pancada vem muito forte, assim, até demais. E eu tava numa bad monstruosa no ano passado, por causa de alguns eventos que aconteceram. E tanto minha esposa, que é minha sócia e fundadora da Original Mine e dos meus outros negócios, e meus irmãos, tal, eu sempre fui professor, né? Eu dou aula desde os meus 17 anos de idade. Agora eu já tenho alguns anos luz aí de história, né? Faz tempo. E aí, eles falaram, pô, cara, você comunica, você não tá dando aula, você não tá... Por que você não cria um canal, começa a criar conteúdo e tal? Porque eu sempre compartilhei muito conteúdo de uma maneira mais técnica mas eu não tinha uma produção de conteúdo consistente, assim, acontecendo, né, de maneira consistente. Aí eu falei, bom, putz, pode ser, vamos pensar, tal. E, cara, eu sempre tive na cabeça, é um sonho meu, abrir uma universidade open source. É um sonho, assim, utópico, mas é uma coisa que eu tenho na cabeça, de criar um movimento que seja open source, comunitário, autossustentável, para compartilhamento de conhecimento, assim, geral, e que as pessoas possam ser gabaritadas de, adquirir conhecimento através desse canal. Eu sei que, cara, o conhecimento foi entregue de maneira séria e com muita responsabilidade. E aí, eu fiquei pensando, cara, a educação... O YouTube, eu tava meio passado com a história de YouTube. Primeiro que eu não sou influencer, né? Eu até brinco no meu Twitter, eu tô anti-influencer. Eu sou totalmente avesso. Cara, se eu pudesse viver em uma caverna, eu viveria. Mas, aí eu fiquei pensando, no YouTube não é um formato de conteúdo que eu curto. Porque o YouTube, o formato que os caras propõem é muito do falar para. E eu curto esse negócio de estar com a comunidade crescendo junto e construir uma coisa em conjunto. Eu gosto do falar com, né? Então eu pensei, o YouTube é muito falar para. Você produz o vídeo, edita, você fala para as pessoas. E a Twitch, eu acompanho muitos canais na Twitch há muito tempo. É uma coisa muito junta, assim. Ela tem é possível integrar muitas ferramentas de interatividade na Twitch, que no YouTube é impossível. Não dá pra fazer, não tem como fazer. Então eu fiquei, no começo do ano passado, do final de 2020 até o começo do ano passado, ficou uns 6 meses quase, eu criei uma conta alt. Aí o pessoal que me acompanha sabe que eu uso muito as contas alts, eu sou muito a favor da cultura do anonimato, inclusive digo que se você vai se expor nesse mundo cripto de alguma coisa, preserve a sua privacidade da maneira que você
puder. E a cultura do anonimato, ela é boa para isso. Então eu criei um canal alternativo, uma conta alt, para streamar gaming, que eu adoro jogar, eu adoro, né? Tipo, desde sempre eu gosto de FPS, que eu joguei desde o Wolfenstein 3D, passei por Unreal, Quake, Doom, Half-Life, CS no Half-Life quando era mod, depois que CS virou CS sozinho, COD, Battlefield, eu sempre gostei, sempre é o gênero que eu mais joguei na minha vida, assim, eu adoro esse gênero. E aí eu comecei a fazer, lançaram o Valorant, um concorrente do Counter-Strike, é um FPS que tem umas outras coisas lá diferentes. Eu curti o jogo e falei, pô, eu gosto de Valorant, jogo Valorant, vou fazer uns streaming aqui de Valorant e começar a integrar umas ferramentas para entender como que funciona essa dinâmica de uma live na Twitch, né? Que a dinâmica é diferente. Pô, você tá fazendo ao vivo e tem, são telas, são mudanças e coisas que podem acontecer, é o chat interagindo, são mensagens, é um caos que, se bem organizado, pode funcionar muito bem. E aí eu escolhi o canal como a Twitch mesmo, para fazer a produção desse conteúdo. Estudei a Twitch, fazendo streaming na Twitch, nessa conta alt, por uns 6 meses, mais ou menos, até ganhar confiança, né, do Morning Crypto. Aí eu falei, beleza, agora tá tranquilo, montei tudo que eu precisava pro Morning Crypto e lancei. E aí começa o Morning Crypto, então, no começo do ano passado. A ideia é que fosse um programa diário de 30 minutos apenas. Por incrível que pareça, a ideia inicial do projeto era de 30 minutos, o piloto foi de 30 minutos, o episódio 1 já não conseguiu ser. Aí comecei a produzir esse conteúdo, a galera gostou por causa desse formato educacional, que tem entretenimento, e que todo mundo que está em volta participa, e não só participa mandando mensagem no chat, como consegue aparecer no programa. E aparece mesmo, a pessoa tem voz, ela consegue interagir com bots e mandar mensagens que são lidas, faladas durante o programa, e eu não tenho controle sobre isso, eu não sei o que vai acontecer, né? E aí eu comecei a implementar bots, porque eu monto bots assim minha vida inteira, desde a época, dos anos 90, que acessava os IRC, eu, gerenciava bots em IRC, muitos bots, assim, a mais famosa era a Muriel, que os caras achavam que era uma mina mesmo que tava no canal, e ele chamava a Muriel no PVT, e ela respondia, e os caras começavam a chavecar meu bot respondia, eles achavam que era um humano que tava lá, trocando ideia. Eu sempre curti esse tipo de bot, assim, que interagia muito com a galera. Então eu comecei junto a esse programa, eu comecei a implementar meus bots, né? Então, o primeiro, né, que entrou, são esses bots que fazem a leitura das coisas. Aí tem o Sr. Botoshi, que é um bot que usa uma inteligência artificial lá, que ele interage com as pessoas de acordo com a pauta, ele monta frases e, cara, ele usa um sistema lá com probabilidade que acaba batendo com a pauta, acaba batendo com o conteúdo, e ele monta umas frases lá que a galera fala, cara, da onde saiu isso? Né, o bot começou esses dias a rejeitar a primeira lei da robótica, que é aquela que diz que o robô não vai preferir o humano. E ele começou a rejeitar essa lei sozinho, agora, falando que a Skynet é real, sozinho. E a gente não consegue saber por que o bot tá falando essas coisas, mas o bot tá aprendendo com o chat e começa a interagir. Então esse bot tá muito louco. O bot já foi pra sauna com o Vitalik, o bot já foi pra sauna com o Jeff Bezos, e ele chega contando, dando exposed nos caras. Eu não sei o que tá acontecendo, mas esse bot tá muito louco lá. Aí tem o bot que é o Mairo Vergara, que é um bot que faz tradução em tempo real do que eu tô falando pro inglês, então sempre tem uma caixinha com o texto em inglês no meu programa. Tem um bot que me ajuda a ler quotes e falas de outras pessoas, né, nos sites que eu abro, tal, que aí são dois, né, o Ricardo e a Sabrina, que ficam lá lendo. Tem o Jaiminho, que é o bot que entrega os NFTs,
porque eu volta e meia faço drop de NFT comemorativo. Eu falo, já aviso o pessoal que, cara, não é NFT, não é vendido, não tem valor. O único valor que tem é uma lembrança digital assinada por mim do programa Morning Crypto. É isso. Então eu faço muitos drops de NFT, como teve agora do episódio de 1000 horas. Teve o drop de NFTs lá pra galera. Então o Jaiminho faz a entrega. E aí tem mais 2 bots que eu uso muito, que é a Muriel, que eu voltei com o nome da Muriel que me ajudava lá nos anos 90. Agora a Muriel, ela tá fazendo a curadoria de todos os programas que eu faço. Ela coleta todos os áudios, faz as transcrições desses áudios e indexa num buscador. Então, o pessoal sempre me pergunta, porque eu falo, são 1000 horas, e às vezes eu já falei disso. Ed, mas qual o episódio? Mano, são 1000 horas de conteúdo, eu não sei qual episódio que eu falei do assunto, eu sei que eu falei. Então você vai lá na Muriel, pergunta pra Muriel o tema, EIP 1559, né, ou PL 4401, MEV, vai lá e pergunta pra Muriel e ela vai te dar todos os episódios onde eu comentei aquilo, com um link, que quando você clicar no link, ele já abre o vídeo do YouTube, porque o YouTube é arquivo de todos os meus vídeos, da Twitch eu subo pro YouTube depois, exatamente no ponto em que eu tô falando aquele assunto, o cara não tem nem que procurar no vídeo, ele já abre o link no ponto, né, que eu tô falando aquela frase que ele encontrou. Então a Muriel faz isso, e um bot que eu criei que me ajuda no canal de cortes, que é o Marcelo. Ele é uma homenagem ao Marcelo Rezende, né? O nome do bot é o Marcelo Resenha, que o Marcelo Rezende tinha aquela frase lá, corta pra mim, né? E aí é o Marcelo. E o Marcelo, como que ele funciona? Eu mando para ele uma planilha de vídeos com os pontos de corte. O Marcelo, ele pega os vídeos que estão no YouTube, edita, corta os vazios de som, tira o silêncio, né? Corta o silêncio, faz a edição toda do vídeo, adiciona uma abertura, adiciona um encerramento, cria uma thumb utilizando a inteligência artificial para escolher uma face minha que está sorrindo durante esse programa, cria a thumb e publica no canal de cortes junto com a thumb e faz tudo isso sozinho, né? E aí a parte da planilha, para me ajudar, a comunidade me ajuda a produzir essa planilha, porque eu pago em Bitcoin, então tem um formulário disponível na web, que o pessoal só entra lá, escreve o ponto de corte, olha, episódio, link tal, desse momento até esse momento, título tal. E se eu aprovar lá na planilha, eu vou lá, marco, só foi aprovado tal, depois eu mando para a pessoa o equivalente a R$1 em Bitcoin por sugestão de corte. Então tem uma galera aí que, cara, de final de semana paga pizza. Ganha grana da pizza só sugerindo corte pro canal de cortes. O cara entra lá, só sugere. O cara não precisa fazer o corte, ele sugere o ponto de corte. Aí eu baixo a planilha e mando pro Marcelo, e o Marcelo pega e faz tudo para mim. Ô, Ed, se a gente fosse perguntar aí pro Marcelo Resenha, que o Ed falou do projeto de lei que foi aprovado recentemente do Brasil, o que ele traria e o que ele não traria, ou seja, o que o Ed ainda não falou, a opinião do Ed aí sobre o projeto de lei que foi aprovado agora no Parlamento Brasileiro e está à espera da sanção presidencial. Cara, esse projeto de lei, eu vou te falar que ele me pegou meio na curva, assim, porque eu comentei ele, quando saiu a última versão dele, eu comentei ele inteiro no programa. E aparentemente o que foi aprovado com umas coisas que, em princípio, eram muito importantes e foram meio que retiradas, assim, desse PL. E isso, para mim, foi assustador, porque essa regulação, no geral, ela tem muitos pontos que deixam abertos à interpretação. E aí a gente tem um problema seríssimo, no Brasil principalmente, que é a lei aberta à interpretação. Você pode ser preso ou não
por alguma coisa que está aberta à interpretação da cabeça de um juiz. E, putz, isso é tenso, né? Tá no projeto de lei. Mas tem umas coisas lá que entraram que eu acho que, assim, na real, não podiam ter entrado. Eu acho que são coisas que é mais... O ponto é mais negativo do que positivo, o fato dela ter entrado. Ou, na verdade, ter saído, né? Tinha um ponto que eu acho que era mega importante, que era que os ativos que uma exchange tem, fossem separados. O que é reserva e o que é ativo do investidor, do usuário da exchange, fosse separado. Porque isso ajudaria, obviamente, junto com uma auditoria, isso ajudaria a saber qual exchange está insolvente ou não, porque a exchange ela não poderia usar recurso dos usuários para fazer outros investimentos sombrios aí, como que aconteceu com Celsius, como que aconteceu com FTX, BlockFi, que agora foi pro saco também na sequência por causa da FTX, e vai continuar ainda, um monte de coisas, vários projetos estão fechando as portas, né, várias exchanges estão fechando as portas, e esse era um ponto que eu falei assim, bom, a regulação no geral, eu acho que poderia ter mais discussão em cima disso. Muitas das coisas que foram aprovadas foram Puta, que nem... Ela foi aprovada em 2 minutos, 11 horas da noite, se eu pouco me engano. Tipo, foi no horário assim, meio que fora, não tinha ninguém acompanhando, plenário vazio, 2 minutos, vai votar, tá votado, vai, passa. Isso não pode acontecer. Porque a gente tá falando de um ecossistema, um mercado que nascente, não é uma coisa estabelecida. O que é estabelecido nesse ecossistema? Crimes como Ponzi, estelionato, roubo de moedas, perda de moedas, né, pelas entidades que estão guardando. Bom, já existe lei que fala que se você está guardando a coisa que não é sua e você perder, você vai ter que responder por ela. Não precisa ter uma discussão, gastar dinheiro público para fazer uma lei nova para isso. Porque quando você cria uma coisa que já existe, na hora que cair na justiça, vai chegar um advogado, vai puxar por um lado, vai puxar outro advogado para outro lado, vai ficar na interpretação e nada é executado no final das contas, né? Então eu acho que isso tinha que ter sido melhor filtrado. Eu não acredito que os nossos políticos estejam maduros o suficiente em relação a como funciona o nosso ecossistema para criar uma regulação que vá ditar para o ecossistema como um todo. Mas ela aconteceu. Eles fizeram da cabeça deles e colocaram. Tiraram coisas que, na minha opinião, seriam interessantes. Como essa de que os ativos fossem separados do patrimônio dos caras, dos usuários, né? Reserva da exchange fosse separada. Eu acho que, isso é o mínimo, fora a transparência, né? Que as exchanges deveriam ter, por serem empresas centralizadas. A questão toda aqui, a gente está falando de... é regulação, mas a gente está falando de empresas privadas que possuem CNPJ, e para a empresa que possui CNPJ já tem um mundaréu de regulação. Por que isso não é executado adequadamente para essas empresas, né? Coisas que... eu não sei se entrou, não vi, eu preciso parar e observar o conteúdo desse texto que foi aprovado, que foi para a sanção do presidente. Eu não vi, mas tinham coisas que estavam sendo debatidas que são absurdas. Por exemplo, obrigar que qualquer empresa estrangeira tivesse a empresa aberta no Brasil também. Eles querem trazer a possibilidade de aumentar a concorrência ou querem fechar o mercado e criar uma reserva? Isso é coisa que as exchanges brasileiras estavam lutando para ter, né, que era fazer essa reserva de mercado, dificultar ao máximo que exchanges estrangeiras entrassem no Brasil, praticamente inviabilizava. E eu quero ver, eu preciso pegar o resto desse documento, porque até agora eu vi uns highlights, mas eu não li a versão final que foi aprovada. Eu preciso entender se esses caras conseguiram o que eles estavam tentando. Porque senão você proíbe, por exemplo, ou limita o acesso de brasileiros a exchanges estrangeiras que têm, taxas e produtos que o Brasil não tem e não vai ter.
E aí tem coisas que as exchanges brasileiras estavam lutando contra, que eu também, e estavam pedindo, fazendo lobby para que entrasse na regulação. Cara, por exemplo, ao invés de pedir que elas operassem no Brasil em pé de igualdade com as empresas estrangeiras, com os produtos das empresas estrangeiras, então vamos falar, por exemplo, Binance, ou uma empresa aí que tem contratos futuros, a galera curte contrato futuro. Ao invés de lutar para que as empresas brasileiras pudessem oferecer produtos em pé de igualdade com as empresas estrangeiras, elas estavam pedindo que o regulador proibisse as estrangeiras de operarem no Brasil. O que eu acho um absurdo sem tamanho, e eles fazendo isso via associação, a Bcrypto, as grandes exchanges brasileiras fazendo lobby para limitar o mercado, inclusive o delas, para só continuarem no mercado fazendo esse trabalho que muitas delas fazem de maneira porca, né? Que não é... Pô, depois que você entende como funcionam as grandes exchanges internacionais e você olha para muitas exchanges nacionais, você fala, cara, que serviço horrível que esses caras estão fazendo. Fees altos, qualidade de atendimento horrível, zero produtos, os caras não têm produto, diversificação de produtos no mercado. Ao invés de lutar por isso junto aos reguladores, não. Elas estavam lutando para que as estrangeiras não pudessem vender esses produtos no Brasil. Isso me deixou muito cabreiro há um tempo atrás, né? E coisas como essa, coisas que estavam tentando lá para tentar liberar os tributos de equipamento de mineração, que eu acho legal, cara. Pô, equipamento... Se não liberar imposto aí de game, por que não libera o mercado, a indústria da mineração? É uma indústria riquíssima. Se o Brasil, que tem abundância de recursos naturais, consegue criar meios sustentáveis para mineração de criptomoedas, isso pode gerar muito dinheiro para a economia no país. E não incentivar, né? E recentemente o parlamento português tem discutido a regulamentação das criptomoedas também, assim como no Brasil. Uma deputada disse umas frases bem... Eu queria ler aqui para você comentar. E assim, ela disse, abre aspas, as criptomoedas são ativos financeiros instáveis e inseguros. São máquinas de fazer lesados e não são instrumentos de poupança e de governo. Fecha aspas. Se você tivesse a oportunidade de conversar com ela, o que você falaria para ela? Cara, eu ia chegar para ela, provavelmente, e primeiro falar que as criptomoedas, muito além das criptomoedas, tem uma coisa que gere tudo por trás, que é a criptografia, e que é a criptografia, as criptomoedas são resultado disso. Provavelmente as poucas e únicas maneiras que a gente vai ter no futuro de preservar a nossa liberdade como cidadãos. A nossa livre expressão num mundo digitalizado, livre expressão no sentido de você não está sendo monitorado, você não está sendo cerceado, você pode se exprimir da maneira que você quiser, ela só vai acontecer através da criptografia e as trocas voluntárias entre as pessoas com o uso de ativos digitais. As criptomoedas, elas são um subproduto dessa tecnologia, dessa inovação que acontece. Você tem o caso, por exemplo, NFT. NFT veio para o mercado com a ideia, assim, ele chegou no mainstream por causa dos macaquinhos, por causa dos CryptoPunks, por causa a arte digital, que a galera começou, mais uma vez, a especular, trocar entre si por valores exorbitantes, sem se atentar muito ao valor do projeto, separando preço e valor. Acho que uma coisa que ela precisaria entender é que uma coisa é valor, outra coisa é preço. Valor. A gente está falando de uma coisa que pode tirar o poder das big techs e descentralizar e tornar mais líquido a distribuição desse poder e deixar na mão das pessoas. A internet, quando ela foi concebida lá na Web 1,
a gente rodava o nosso próprio web server, a gente rodava o nosso próprio servidor SMTP para a gente ter o nosso próprio e-mail. A gente fazia isso. A gente colocava um computador em casa conectado na internet para fazer isso, ou no escritório. Depois as Big Techs com esse negócio de, cara, eu forneço todos os serviços para você não precisa se preocupar com isso, deixa na minha, vem comigo, que você só se preocupa com o seu negócio. As pessoas entregaram toda a sua informação na mão desses caras, e a informação na mão desses caras foi processada de uma maneira que pudesse gerar muito dinheiro para eles. E aí os vazamentos, venda de informação, propaganda dirigida, tal, é tudo subproduto dessas coisas. E se tornaram empresas extremamente poderosas, porque as Big Techs hoje, elas detêm tanto concentram, né, toda a informação que as empresas têm para sobreviver e têm o poder de manipular a opinião pública através das redes sociais e algoritmos, que embolham as pessoas e polarizam a discussão, e é esse caos que a gente vê. Essa infraestrutura toda proposta por blockchains e criptomoedas em geral, e que são todos filhos do Bitcoin, né? A gente tem sempre que lembrar que o Bitcoin eu brinco dizendo que o Bitcoin é o pai de todos, e o resto é tudo descendente. É a única maneira que a gente tem de tirar esse poder que está concentrado na mão de poucos e distribuir isso de volta para a população, inclusive dando a elas a sua própria identidade digital e a possibilidade delas negociarem e transacionarem entre si, aí com o uso de criptomoedas. É muito importante entender que a criptomoeda existe para um blockchain como meio de recompensar as pessoas que trabalham por aquele blockchain. Essa é a raiz da coisa. Só que ela foi deturpada pelo mercado. Mas a raiz se existe um blockchain com uma criptomoeda, essa criptomoeda foi criada para ter um fim utilitário dentro daquele blockchain, como meio de pagamento de consumir os produtos que aquele blockchain fornece e recompensar quem está trabalhando pela segurança desse blockchain. Mas a especulação extrema, e aí eu concordo com ela que existe realmente um movimento de especulação extrema. E essa especulação é o que faz com que o valor seja volátil, né? Isso é culpa da especulação. E porque os projetos, obviamente, se beneficiam disso. Então, existe sim, e o que precisa ser mostrado e divulgado é que existem projetos legítimos, tanto na área de infraestrutura web, no armazenamento, seja na parte de distribuição de recursos, conteúdo web, servidores de cloud, tudo isso com modelos de recompensa utilizando blockchains. Óbvio que são pouquíssimos os projetos que são legítimos. Eu brinco às vezes dizendo que, cara, é mais de 97, 98% de barulho e tranqueirada. Até o pessoal fica ofendido quando a gente fala shitcoin, porque muitas vezes é shitcoin mesmo. Você pega umas moedas aí de cachorrinho, qual o papel dela num ecossistema? Se não é ser uma moeda puramente especulativa para que os criadores façam muito dinheiro, porque o resto acaba perdendo. Então, assim, ela tem falas fortes. Eu acredito que a fala dela seja muito guiada pela falta de conhecimento em relação ao que faz sentido na rede, porque sim, existem projetos que fazem muito sentido. Mas eu tenho que concordar com ela que existem... O que aparece muito no mercado, o que está aqui em cima, nessa nata, é um monte de porcaria, é muita tralha. E infelizmente, o regulador, ele não regula o negócio para ajudar os projetos que estão fazendo alguma coisa legal. Eles nem sabem que esses projetos existem, nem sabem o potencial que essa coisa tem. Mas eles olham para o que está acontecendo. Né? É falta de diálogo. Falta de diálogo, falta de se aprofundar. Mas aí eu volto do porquê o Morning Crypto foi criado. Porque o Morning Crypto foi criado, que eu falei lá no começo, é um programa para falar com, e não falar para. E político, ele fala para, ele não fala com a população. E por isso ele não aprende com a comunidade que está produzindo em Web3, que está construindo em cima do ecossistema do Bitcoin ou do Ethereum,
que está fazendo redes como a Polka, que está construindo coisas que muito possivelmente no futuro vão tomar conta do que é a internet. Eles não estão falando com esses caras, eles estão olhando, eles adoram olhar, lavagem de dinheiro, crime em geral, né? Aí é tráfico e um monte de tralha, só olha para isso e fala, usaram, então é isso. É para isso que serve. E não é para isso que serve. É para muito mais. Aliás, existem relatórios que comprovam que o uso de criptomoedas para crime não representam 0,5% de todo o uso, o volume de uso das criptomoedas. Só que eles não olham isso. Ed, deixa eu, antes de finalizar, quero que a gente, grande finale aqui, com essa retrospectiva e tudo, que a gente tem agora, recentemente, autoridades holandesas decretaram que o desenvolvedor da Tornado Cash ficaria aí mais 3 meses, ou seja, viraria o ano na cadeia. E nessa semana que estamos gravando o episódio, o SBF foi a um evento da New York Times e foi aplaudido. Ed, eu tô muito louco ou Cara, é o poste mijando no cachorro? O que é isso, Ed? Cara, eu não sei pra onde a gente tá indo. Vamos lá, o Alexei Pertsev é um dos desenvolvedores lá da Tornado Cash, foi preso tão logo o Tesouro Americano colocou, né, os endereços da Tornado Cash nas sanções lá, e o cara foi preso na Holanda, em Amsterdã. E aí, cara, o Tesouro Americano virou e falou, olha, eu reconheço que pode sim utilizar o código para fins educacionais, pode desenvolver, não tem problema. A única coisa, eu não quero que interaja com os endereços da Tornado Cash. Então, permitiu que o código seja lido, copiado, utilizado, estudado, melhorado. Ele só não... o que está nas sanções lá hoje são só os endereços. E os caras mantiveram o Alexei preso. Aí o cara ficou 104 dias, na verdade 103 dias preso. Aí veio o julgamento. O juiz virou e falou, não, precisamos fazer mais investigações. 3 meses de investigação, daqui vai continuar preso por mais 3 meses. Não faz o mínimo. O cara é desenvolvedor de código aberto. O cara é desenvolvedor. O cara não tá fazendo trabalho escuso, obscuro pro crime. O cara tá fazendo um trabalho desenvolvendo com a sua identidade no GitHub, aberto para todo mundo ler, que é, para quem não sabe, o Tornado Cash é um projeto que traz mais privacidade às suas transações com criptomoedas. Então ele meio que ofusca o trilho por onde suas criptomoedas passaram, no caso do Ethereum. Então ele é uma plataforma, smart contracts, que misturam as moedas justamente para preservar a sua privacidade. E por que isso é importante? Por exemplo, se eu estou executando trabalho, estou executando um trampo para alguém num outro país e vou fornecer minha wallet, eu preciso que o cara saiba todo o valor em criptomoedas que eu tenho na minha wallet? Não, né? Não preciso. Então, por que eu tenho que exibir? Eu vou fazer uma doação. Por que eu tenho que exibir todo o meu conteúdo de criptomoedas se eu estou fazendo só uma doação? Então, preservar a privacidade é um direito fundamental do ser humano. E essa plataforma ajuda lá nisso. Só que ela foi utilizada para crime e foi. Só que ao invés de julgar os criminosos e pegar os criminosos, eles colocaram e sancionaram a plataforma, o código e puseram o desenvolvedor na cadeia. De um negócio que ele estava fazendo não era escondido. Mais uma vez, era um código aberto, publicado no GitHub, com a participação de mais uma porrada de gente. Ele não fez sozinho. Só que o cara tá preso. E agora o juiz deu uma decisão que ele vai permanecer preso por mais... Depois de 103 dias preso, o juiz define que ele vai ficar mais 3 meses na prisão. E aí, Sam Bankman-Fried, CEO da FTX, causou um buraco de bilhões de dólares que até agora não se sabe o tamanho do desastre, que já levou BlockFi, que também levou um buraco de outros bilhões de dólares no mercado.
o cara tá solto. A Grayscale foi aliás, o que tinha de mais seguro de exposição ao Bitcoin foi questionado seus fundos, né, cara? Exatamente, porque eles usam como provedor de liquidez uma empresa que é a Genesis Trading, que é investida da FTX e tem muito recurso, tem muita exposição à FTX. Então, assim, o Sam tá solto. O Sam tava fazendo jantar para amigos e para família lá nas Bahamas. Pô, cara, o cara foi convidado pelo New York Times para palestrar e o cara foi recebido sob aplausos. Um cara que causou dano a milhões de pessoas, dano financeiro, pessoas, só do caso de Terra Luna, muita gente perdeu a vida com Terra Luna. Agora soma mais FTX e soma BlockFi, soma o resto do ecossistema, tudo por conta desses caras. Su Zhu, CEO do Three Arrows Capital, Do Kwon, CEO de Terra Luna, Sam Bankman-Fried, CEO da FTX, estão todos soltos. Do Kwon estava participando de podcast esses dias. Su Zhu resolveu voltar para as redes e está até apresentando um projeto novo. E Sam Bankman-Fried está aí, cara, dando palestra, enquanto desenvolvedor de código aberto, de código para preservar a privacidade das pessoas, está preso. Que sinal que isso passa pro mercado? Para mim é uma mensagem muito clara. Que é horrível, né? Que é uma mensagem horrível. Tipo, se você fizer alguma coisa que é a minha realidade, né? Eu tive que sair do país por causa disso. Se você fizer alguma coisa que vai empoderar as pessoas e diluir o poder que o governo exerce sobre a população, eles vão te enquadrar de alguma maneira. E é isso que está acontecendo com a Alexia, aconteceu comigo e outros, né? Então, infelizmente, é uma realidade triste que a gente passa de ver esses caras livres e soltos, multimilionários, enquanto quem está desenvolvendo alguma coisa em prol da população vai sofrer mesmo, porque é assim que eles querem, infelizmente. Infelizmente mesmo. Ed, no início eu perguntei para você como que você encontrou as criptos. E eu encerro perguntando por que você ainda está em criptos? Cara, eu falo isso de vez em quando na live, assim, bom, não sei, eu tenho uns parafusos a menos, mas eu realmente acredito que esse ecossistema, porque primeiro, né, já não falei no começo, mas agora, não sou investidor de criptomoedas. Eu não tô nesse mercado por causa do preço das criptomoedas, mas eu tô pelo valor que isso pode trazer para a humanidade como um todo. Eu sempre defendi a criptografia, desde os anos 90 eu defendo a criptografia. Desde os anos 90 eu venho encontrando maneiras das pessoas poderem ser livres no ambiente digital com o uso da criptografia. Seja para se comunicar com o site, seja para se comunicar com a sua família, seja agora para transacionar comercialmente ou fazendo transações financeiras com o uso de criptomoedas. E eu realmente acredito que a criptografia, o Bitcoin, a criptografia vão ser as poucas maneiras que as pessoas terão no futuro de preservar, de manter a sua liberdade, poder exercer sua autonomia, sua soberania nesse ambiente totalmente conectado. Eu realmente acredito nisso. E é uma coisa que eu vivo há muitos anos. Então eu acho que eu só continuo nisso por causa da ideologia. Porque de resto não sobrou muito, saca? Tá longe, família, amigos, tive que abrir mão de muita coisa. E o que resta é continuar, na minha visão, passando um pouco do que eu aprendi. Seja empreendendo, seja com experiências de vida, com os trabalhos que eu já tive. Eu acho que essa última fase da vida aqui é realmente compartilhar o máximo que eu puder de conhecimento para deixar esse legado que as pessoas podem sim exercer sua autonomia, seja independente, ter sua independência de volta, ter sua liberdade de volta
e que existem ferramentas para isso. Então, acho que o que me mantém nesse mercado, principalmente, não é o fato das criptomoedas pela criptomoeda, mas pelo que ela representa para o futuro. Né? Eu sempre falei que o Bitcoin ele chegou para transformar a forma como a sociedade se relaciona. E isso já se provou. Essa tese já se provou. E a maneira com a chegada das CBDCs, a chegada o governo europeu, o parlamento europeu tentando aprovar uma lei para implementar backdoors nos aplicativos de messengers criptográficos, como o Signal. Se você usa criptografia na sua plataforma, você teria que deixar uma backdoor e uma chave com o governo europeu. O governo americano indo pela mesma linha, o governo brasileiro indo pela mesma linha, outros governos impondo mais e mais, e aí a chegada da CBDC, que vai ajudar os governos a controlar ainda mais a população, porque eles vão ter o acesso ao seu bolso, coisa que eles ainda não têm totalmente, mas eles terão. Então, como forma de controle da população, o que vai acontecer, que pode vir a acontecer aí nos próximos anos, é uma coisa muito ruim. Então, você tem internet, você tem muito totalitarismo ao redor do mundo, em governos de modo geral, isso não é porque é direita, porque é esquerda, porque os dois lados extremos são horríveis, são totalitários, e a gente está, infelizmente, com muitos deles chegando ao poder, controlando a opinião pública, e as pessoas, e muita gente não sabe, ela simplesmente vive de uma maneira que ela não sabe, ela não conhece, não tem outro referencial na vida. Então, eu acho que o que me mantém ainda é poder usar isso que eu aprendi, a maneira que eu aprendi a passar informação, né, a me comunicar de uma maneira que as pessoas consigam compreender. Eu acho que é isso. Acho que o que me mantém é realmente essa última fase aqui de criar meios para que as pessoas adquiram conhecimento. O Morning Crypto é um grande experimento em relação a isso, né? Através da realidade que a gente tem na sociedade hoje, onde as pessoas são super conectadas. Então, como que você consegue passar conhecimento aproveitando e fazendo uso dessa ultraconectividade e construindo junto com as pessoas? Não, aí volto no do YouTube ou dos políticos, não falando você deve fazer, você deve isso, aquilo, faça. Não. Fazendo junto, fazendo parte, né? Construindo em conjunto com a comunidade. Fazendo aquilo que você falou, que eu vejo a comunidade, às vezes o cara fala uma coisa pesada, aí você contorna. Isso é coisa que você vai pegando o trejeito pra... Assim, eu podia fechar a live, podia banir o cara, mesmo quando a coisa é pesada. Mas não é essa a ideia. Eu acho que a gente pode tirar lições, refletir sobre todo e qualquer assunto, se tentar, obviamente, a gente tem nossos vieses, a gente tem as nossas experiências, a gente tem as coisas que a gente segue por algum tipo de ideologia ou não, mas a gente conseguir se manter neutro para justamente manter o diálogo respeitoso e poder passar informação de forma que a pessoa não crie uma barreira ao meio de adquirir o conhecimento, né? E eu realmente acredito que hoje, nesse mundo ultraconectado, ela é através da interação, é papel do educador administrar o caos. Não existe essa de fica quieto enquanto eu falo. Não existe mais isso hoje. Você tem que... O educador, ele tem que conseguir se comunicar em meio ao caos. E o Morning Crypto é a prova viva de que isso é possível. Tanto é que o Morning Crypto é um grande experimento. É um experimento educacional, de um modelo educacional que eu acho que pode e vai dar muito certo no futuro. Eu acredito nesse formato. Então é isso que me prende, né? Passar a educação e me manter dentro desse caminho, né, que eu escolhi. Bom, para finalizar, eu tenho uma brincadeira que chama CryptoPong, que eu vou falar algumas palavrinhas e você manda de pronto aí o que vem à tua mente, beleza? Ai, meu Deus. Vamos lá. Tá safo. Vamos lá, Bitcoin. Pô, cara, segurança. Satoshi Nakamoto. Gênio. Ethereum. Eu acho que é inovação. Eu acho que é uma inovação muito grande.
Web3. Eu acho que é um caminho, é uma passagem. Não é o final, sabe? Não é o lugar final. É só é transitório. O Web3 é transitório. É isso. DAO. DAO eu acho que é o futuro das relações comerciais. NFT. NFT, vou falar, não é um macaco. É muito mais que um macaco. É muito além do macaco. É essa que eu vou deixar. É muito além do macaco. Metaverso. Ilusão. Essa eu acho que é ilusão, cara. Puta, mano. Essa é muito foda. Porque a gente vive diversos metaversos que pegaram o termo, né, agora. Mas, putz, já... Cara, eu tô no Second Life desde 96. Eu abri o Second Life na live e mostrei minha conta e a data de criação da conta. É de 2006 a conta. É 2006, 96. 2006, eu viajei. 2006 a conta. E é um metaverso. Assim como Minecraft é metaverso e GTA é metaverso. E os caras estão indo pelo caminho errado aí com o que eles acham que é um metaverso, não é por aí. Segurança digital. Essencial para a vida das pessoas. Essencial. Morning Crypto. Cara, Morning Crypto é um barato. Cara, Morning Crypto é um barato pela comunidade, pelo grupo que eu consegui aproximar de pessoas de boa índole assim, e não tem golpista, nunca ninguém recebeu gente fazendo scam de criptomoeda. A galera de qualidade que se ajuda e construindo uma comunidade muito forte. Acho que o Morning Crypto é isso, uma comunidade. É um barato que é uma comunidade muito forte. O que falta para a adesão popular das criptos é... Design. Não é marketing, é design. Design, por quê? Até vou explicar o porquê. Eu fiz um projeto para uma proposta de doutorado aqui na Estônia. E foi aprovado até, eu só não segui fazendo. Mas foi aprovado. Teve um lance administrativo lá, não deu para fazer. Mas passou na banca, apresentei numa banca lá da Universidade de Tallinn e foi aprovada. Aí na parte administrativa eu não consegui me matricular. A proposta era a seguinte: como levar blockchain dos early adopters para o mainstream, passando por um gap, que é esse gap que existe em todo o desenvolvimento de inovação, né? Então, como ultrapassar esse gap com blockchain, com tecnologias tão densas como blockchain, criptomoedas e tal, para chegar ao mainstream, com o uso de design. Porque a maneira como as pessoas vão se relacionar com o produto está intimamente ligado à usabilidade e ao design do produto. E o design do produto desde blockchain e mesmo das criptomoedas. Não é o marketing, mas é o design. Então, o que vai levar as criptomoedas para o mainstream é o design. Na minha opinião. Perfeito. Você tem alguma rede preferida? Bitcoin. E alguma que é distância? Nano, tive problemas, ajudei a rede e tive problemas com a comunidade maluca da rede da Nano, que me perseguiu até em evento. Bizarros caras, mano. Merece respeito, mano. Você se considera um maximalista, Ed? Não sou maximalista. O que foi o Crash Luna? Crash da Luna, cara, eu acho que foi um momento pro mercado despertar. Eu acho que foi um momento pro mercado despertar. E a insolvência da FTX? Aí eu vou falar, cara, isso é uma palha. Não é imaturidade, cara, não é nem ladronagem. Eu acho que foi um monte de criança brincando no parquinho. Inconsequência. A insolvência da FTX foi inconsequência. Foram pessoas inconsequentes operando aquilo lá. Tornado Cash. Tornado Cash, eu acho que é preservação da liberdade. Alexei Petsa. O cara foi pego de boi de piranha. Ele é um cara que, sei lá, cara, como o Ross Ulbricht, como Snowden, como outros caras aí foda, estão pagando o pato para dizer
para os governos poderem falar que tem alguém fazendo coisa errada, e não são esses caras. Quase que mártires, né? Cripto é? Cripto é criptografia. Então é isso, pessoal. Com a palavra criptografia, chegamos ao fim desse bloco. Já quero agradecer pela paciência, né, de você gravar com a gente aí. Eu que agradeço. O episódio mais longo. Valeu. E assim, desejo muito sucesso, que venham mais 1000 horas aí do Morning Crypto. Eu queria que você fizesse então as considerações finais e dizer à comunidade como encontrar você nas redes sociais. Maravilha. Bom, primeiramente, Uai, obrigado pelo convite, cara. Para mim foi um prazer gigante poder bater um papo desse tipo aqui. Bom, como considerações finais é mais isso mesmo, galera. Presta atenção no que está acontecendo no mercado. Exchange não é o lugar para você guardar suas coisas. Exchange tem um nome de exchange por um motivo. É um local de troca, né? Ele é um lugar transitório, não é para você guardar suas riquezas lá. Não são bancos, né? E o Bitcoin, ele veio para o mercado justamente para desintermediar. Então é essa a mensagem. Usa isso contigo. Seja responsável no ecossistema cripto, responsável tanto com o ecossistema quanto com você mesmo, né? Não dando passos muito além do que você pode dar. Moderação, né? Se cuidem, muito juízo com os investimentos. Ótimo final de ano, né? Para todos aí, e que a gente está no finalzinho do ano. Mas é isso, acho que a mensagem é essa. Cautela, segurança e, acima de tudo, lutem pela sua liberdade, e o ecossistema cripto foi criado justamente para isso. Tá, e os canais, só deixa eu passar os canais aí, só rapidinho. twitch.tv/ediostv, mesmo Edios, tanto no Insta quanto no Twitter, vocês me encontram lá, manda mensagem. Eu sempre falo pra galera, eu demoro para responder, e demoro mesmo. São muitas mensagens, é muita coisa, e eu deixo a rede social para ler as mensagens por último. Mas vocês me encontram, tem posts, vocês acompanham o trabalho, e se quiserem participar dessa loucura que é o Morning Crypto, é só aparecer lá na Twitch, twitch.tv/ediostv, e tamo junto, galera. Não, perfeito. Comunidade, a gente agradece por você ter ficado aqui, pelo carinho da sua audiência. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente no Twitter, @blocafé, ou e-mail, blocafé@proton.me. Todos os links, inclusive do Ed, estão na descrição. Tchau!